ar Telescópio de número 120. 120 vezes que nós sentamos aqui para conversar sobre os assuntos desse mundo cada vez mais maluco. E estou aqui com ele, meu amigo de aventuras, Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Hernani? Muito bom estar aqui de novo pela... Como é que fala? 120ª vez, é isso? 120ª vez. 6 anos já de telescópio. Estamos completando o mês que vem, 6 anos. Mandem recebidos para mim. O Rodrigo recebe, eu não. Entre em contato se você quiser mandar coisas patrocinadores. Eu recebo. O Hernani tem que receber mais do que eu. Tenho recebidos aqui, mas o Hernani precisa de... por favor, patrocinadores. Não mandem coisas relacionadas ao time do Palmeiras, porque tá muito mal acostumado, anda ganhando tudo. Isso aí não precisa que eu compre. Mandem livros. Livros, por favor. Você fica com inveja desses caras que ganham livros da Mundo Cristão, né, por exemplo? Muito. Também fico. Não, eu só fico com inveja porque quem ganha, quem não precisa. Quem ganha não precisa. O Bibo não precisa. O Cacau não precisa. Cacau não precisa. Cacau podia fazer um pacotão e mandar para mim. Podia. Eu duvido. Eu ganho, mas eu preciso. Vocês ouviram aí a voz do nosso convidado, mas eu vou apresentá-lo daqui a pouco. Antes da nossa introdução, já tradicional introdução. A PL 2 de 2019, de autoria do deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, diz em seu primeiro artigo: fica terminantemente proibido os termos Bíblia e ou Bíblia Sagrada em qualquer publicação impressa ou eletrônica, de modo a dar sentido diferente dos textos consagrados há milênios nos livros, capítulos e versículos utilizados pelas diversas religiões cristãs já existentes, seja católica, evangélica ou outras, mas que se orientem por este livro mundialmente lido e consagrado como Bíblia, fecha aspas. O autor da proposta afirma que tomou a iniciativa para o referido PL para evitar a publicação de uma Bíblia gay. Nas palavras do deputado, abre aspas, uma vez aberto o precedente para que haja um livro corporativista com o nome apelidado Bíblia gay, ou de nomenclatura similar, em pouco tempo surgirá também outros livros apelidados de Bíblia para outros segmentos de pecadores, a exemplo, homicidas, adúlteros, prostitutos, mentirosos, etc. Ou seja, livros chamados de Bíblia para livrar todo tipo de pecadores, fecha aspas. Para além da polêmica em volta desse projeto de lei, cujo qual posteriormente até mesmo seu autor se arrependeu da proposta, o que esse caso pode revelar sobre a nossa relação com a nossa própria religião? Nós idolatramos o nosso livro, nossos ritos. Existe excesso ou falta de zelo com a Bíblia Sagrada e com o sagrado? Somos intolerantes ou tolerantes demais? Para conversar conosco sobre esse assunto tão maravilhoso, nós temos a honra de receber o pastor, professor e escritor Kenner Terra, que eu dou as boas-vindas e peço para que se apresente caso alguém não te conheça. Que alegria, Hernani, Rodrigo, estar com vocês aqui. Eu falo aqui do Espírito Santo de Vila Velha, da Grande Vitória. Sou casado com a Marileia, pai da Beatriz e do Roger, e agora está chegando mais uma, a Gabriela. E é muito bom termos um espaço para conversarmos sobre esse assunto que é tão fundamental, né? Porque quando nós falamos de leitura bíblica, né, leitura piedosa do texto bíblico, leitura que considera o valor do texto bíblico, nós não podemos confundir isso com bibliolatria, com uma negação de um olhar crítico, equilibrado, maduro sobre o texto bíblico. Quando falamos em olhar crítico, não é um olhar que negue o valor do texto bíblico, e sim um olhar criterioso, que considere a Bíblia como ela é, nem mais nem menos, né? O sola escritura não é sinônimo de imaturidade, sim de um olhar equilibrado e capaz de realmente produzir transformação para e a partir dos leitores e das leitoras. Então, é isso aí. Eu falo com vocês daqui da terra dos capixabas e espero que seja um tempo frutífero. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. E aí já vou pedir então para que você nos situe nesse termo aí que você usou, que dá título a esse episódio, que é bibliolatria, né? Primeiro, se você pode, nas suas palavras, conceituar para a gente o que seria bibliolatria, porque é um termo até pouco usual, né? E se você enxerga resquícios dessa bibliolatria nesse projeto de lei aí que
que o nobre deputado propôs? Assim, o projeto de lei é meio bizarro, né? Porque ele desconsidera uma série de coisas, ele confundiu os títulos que são colocados em perspectivas interpretativas da Bíblia como se eles estivessem dando um caráter para o texto bíblico, né? Quando diz assim, ó, quando você encontra Bíblia do obreiro, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do surfista, é porque são títulos simplesmente para dizer que a Bíblia vai, de alguma forma, tratar com mais cuidado esses temas, né? Então, é meio absurdo esse negócio. Na cabeça dele, essa lei poderia proteger a Bíblia de ser usada, não é? De ser usada para uma leitura que ele trata como uma leitura inaceitável do texto bíblico, a leitura queer. Só que existem tantas outras leituras, né? Eu ia falar, tipo assim, tem muitas seitas que já existem há muitos anos que não precisaram renomear a Bíblia, apenas pegaram e fizeram o que queriam com o texto bíblico e criaram suas doutrinas aí baseado em parcialidades bíblicas que ninguém nunca reclamou disso, né? Pois é, ele tá colocando em risco uma série de iniciativas comerciais das editoras, né? Você tem a Bíblia do Pentecostal, você tem a Bíblia da mulher, como eu disse, da criança, de todos. Então, assim, no fundo, o que ele está querendo é evitar, ele acaba dizendo isso, né, na linha do texto, evitar que a Bíblia fosse, ou o que é impossível, evitar que a Bíblia seja usada para uma discussão de questões relacionadas à identidade de gênero. É esse o ponto, né? E que é mesmo assim, muito sem sentido, não faz qualquer sentido esse tipo de projeto de lei. E, de certa forma, não é um biblista, não é um teólogo que está propondo essa lei, né? Ele não tem noção que esses títulos só representam perspectivas hermenêuticas a partir do texto bíblico. E, claro, pressupõe mesmo um olhar extremamente radical, fundamentalista em relação à Bíblia. A bibliolatria tem a ver com isso, né? Bibliolatria não é respeito ao texto bíblico. Bibliolatria tem a ver com uma expectativa literalista, né? Fundamentalista, protecionista do texto bíblico. Então, quando nós falamos em bibliolatria, nós estamos aqui tratando de um tipo de olhar sobre o texto que não aceita a análise criteriosa, crítica do texto. Então, é a junção da ideia de idolatria e Bíblia, a confusão da Bíblia com o próprio Deus. Parece uma coisa idiota, né? Mas isso tem que ser dito, né? Bíblia e Deus são duas coisas diferentes. Deus não é a Bíblia, não é? Deus não é a Bíblia. Mas na bibliolatria há um fetiche com o texto, né? O texto escrito, as linhas, como se fossem elas por si mesmas intocáveis, sagradas, quase que a própria presença da divindade, o que impediria de um olhar mais cuidadoso, né? E que considera o seu contexto e etc. Então, a bibliolatria é um tipo de desorientação em relação ao texto bíblico, né? É uma distorção, quer dizer, é um olhar idólatra sobre a Bíblia. É quase que confundir Deus com a Bíblia. A idolatria é exatamente essa confusão, né? Quando você confunde a divindade com alguma coisa criada. E Bíblia é texto. Antes de qualquer coisa, a Bíblia é texto. Então, a bibliolatria, inclusive, confunde palavra de Deus com texto, revelação com texto. É um trato extremamente fundamentalista, literalista com o texto bíblico. Isso seria aqui a bibliolatria. Mas é bem delicado, né? É bem complexo isso aí, porque ao mesmo tempo que a gente considera, você citou o Sola Escritura, que é um dos pilares da reforma protestante, uma das coisas que nos é cara, né? Mas, ao mesmo tempo, isso gera uma série de armadilhas, porque... Por quê? Me responda você, por quê? Por que essa idolatria à Bíblia é antibíblica, por exemplo? Porque a Bíblia é parte de um processo histórico no qual Deus se revela. Ela é testemunha isso. Ela não é em si o próprio Deus ou a revelação. Então, quando você confunde uma coisa com a outra, você acaba perdendo de vista o que ela é, o que ela significa. É a mesma coisa de tratar
um instrumento que serve para um objetivo e usá-lo para outro. Entende? É uma espécie de... É como se você definisse, talvez, assim, tipo, o que é sagrado na Bíblia? É o texto ou a mensagem, né? Talvez. Pois é. É tipo assim, ó. A Bíblia, o texto, ele é ato segundo. Deus se revela na história. Deus se revela a Israel. Deus se revela a partir dos profetas. Deus se revela em Cristo. Os textos são resultado desta revelação, ou destas experiências de revelação. O texto é a materialização linguística dessa experiência. Então, quando você confunde isso, você trata o próprio texto como se ele fosse a revelação de Deus. Quer dizer, isso é um equívoco. O texto, inclusive, ele tem limites literários, limites históricos, limites imaginários. Contém até erros de citação, né? Inclusive, você vê o Novo Testamento, tem vários erros. Não sei se a gente pode usar a expressão erro, mas é porque os textos estão dentro de categorias e estratégias literárias que são próprias do mundo antigo. Por exemplo, quem se preocupa em citar ipsis literis um texto-fonte somos nós modernos. No mundo antigo, essa preocupação não era presente, né? Um autor do Novo Testamento, ele poderia muito bem juntar 2 ou 3 textos da Bíblia hebraica a fim de ensinar alguma coisa ou descrever algo que ele acha importante, mesmo que esses 3 textos não sejam originalmente próximos ou tirados dos seus contextos ou mexidos em algumas de suas partes. Então, não é que o autor errou, o cara do Novo Testamento errou. Não, ele tem uma liberdade típica da produção literária do seu tempo. A liberdade poética. A liberdade poética. Talvez. Por isso que essa coisa do uso do conceito de inerrância. Por que me parece essa discussão uma discussão infértil? Porque é um conceito moderno que os caras querem aplicar para o texto bíblico. Isso é um tiro no pé. Porque inerrância, na perspectiva radical, vai exigir do texto bíblico o que o texto bíblico nunca se propôs a ser. E, de certa forma, se eu condiciono o valor do texto bíblico e a experiência da revelação ao conceito de inerrância, eu entro num problema, porque eu vou encontrar no texto informações que, de certa forma, não estarão adequadas ou compatíveis com aquilo que hoje, por exemplo, a gente pensa sobre ciência, sobre funcionamento humano, etc. Quer dizer, do ponto de vista das ciências modernas, há informações no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que não são corretas, não descrevem factualmente o funcionamento do mundo, mas isso não desconsidera o texto ou desqualifica o texto como texto inspirado, entendeu? Então, a inspiração não pode depender, por exemplo, desse tipo de conceito, como inerrância. Qual que é o perigo, então, da bibliolatria? O perigo é esperar da Bíblia aquilo que ela não é, tratar a Bíblia como de forma que nem mesmo ela desejou que fosse tratada, esperar do texto bíblico aquilo que nós não deveríamos esperar. Então, a Bíblia, ela é a voz de Deus aos nossos ouvidos a partir do jeito de sua própria forma de ser, não aquilo que eu projeto sobre ela. Então, se eu protejo a Bíblia desse olhar analítico, crítico, cuidadoso, como se ela em si, as suas palavras e letras, fossem divinas, nesse sentido, eu acabo confundindo Deus com letra. Eu acabo confundindo a experiência de revelação de Deus com palavras. Né? Eu confundo a palavra com as frases, entendeu? Ia citar que você falou essa questão da inerrância e que é um tiro no pé. Eu estava lembrando de uma história que eu já devo ter contado num dos 120 programas. O Rodrigo pode me dizer se eu já falei. Mas uma vez, na época que eu perdia tempo batendo palma para o maluco dançar, eu estava debatendo com um pastor lá da cidade que minha mãe mora, e ele era bem inflexível com algumas ideias. E aí a gente foi discutindo, aí chegou uma hora que ele falou assim, alguma hora a gente chegou em Gênesis, daí ele falou assim, então para você o Gênesis não é literal. Aí eu peguei e falei, pode ser que não. Aí ele falou para mim assim, se você não acha que o Gênesis é literal, então provavelmente você vai pro inferno.
A salvação está na literalidade de Gênesis, não em Cristo. Então, É, então tipo assim, exatamente. se você não acredita que Gênesis é literal, você não faz parte da igreja. Você acabou me excomungou. Ô, tio, você Não lembro acabou se de foi... fundar uma seita que acredita na não Gênesis. sei se foi exatamente Isso é ele me bibliolatria. condenou ao inferno. Isso é bibliolatria. Mas... Isso é bibliolatria, porque trata a Bíblia de forma confunde a própria Bíblia com Deus ou desconsidera a participação humana no processo de produção dos textos bíblicos. É isso. Sim. E aí, tipo, o quão cristão é, né? Tipo assim, então para garantir que eu prefiro aqui garantir que a minha leitura da Bíblia seja verdadeira, eu não tenho problema em te condenar pro inferno se você não concorda com a minha leitura, assim, tipo, desconsiderar absolutamente o objetivo do evangelho, que é resgatar as pessoas, fala, se você não acredita... Porque, na verdade, é ele que tá mandando você pro inferno, não é nem o Gênesis, é ele. Ele que tá mandando... Porque Gênesis mesmo não tem discussão sobre o inferno, né? Não tem. Então, mas daí ele já lê Apocalipse literal também, aí já... Ele já... Entra nessas outras piras, mas você entende? É Jesus com a mulher adúltera lá, e os caras falando, a gente tem que apedrejar ela. Mas sabe o que é o tenso disso aí, cara? A gente teve um concílio aqui, concílio pastoral, semana passada, que perguntaram pro candidato sobre a literalidade de Gênesis, e eles perguntaram porque, assim, se ele respondesse... Que queriam mandar ele pro inferno. Não, eles perguntaram assim, tipo, pra ver se ele responderia que não é literal, porque aí eles iam pegar o cara, e o cara respondeu que era literal, obviamente, né, pra não dar problema. Mas assim, certo. Tipo assim, os caras estavam querendo pegar o cara, tipo assim, se ele responder que não é literal, nós vamos engolir ele agora. A razão de ser o seguinte, isso é uma postura fundamentalista, e é bom a gente explicar que fundamentalismo e conservadorismo são duas coisas diferentes. O conservador, em termos teológicos e no trato com a Bíblia, ele olha para o texto bíblico como fonte divina, como espaço de revelação, como texto importante, e não necessariamente de forma literal, sem considerar o texto a partir do seu contexto e do mundo antigo. O conservador ele vai valorizar os trabalhos exegéticos e tal. O fundamentalista é diferente. O fundamentalista é esse tipo de cidadão aí que participou do concílio, né? Que fez essa pergunta, que acha que o ponto de vista literalista é sinal de respeito ao texto bíblico. Isso. Se você não trata a Bíblia de maneira literalista, se você não olha meio que de forma quase que ahistórica, se você olha para o texto bíblico e o texto ele precisa quase que ter caído do céu, se você não trata ele assim, para o fundamentalista é como se você não fosse dignamente cristão, de verdade cristão. Esse olhar fundamentalista, que é um olhar muito próximo do fanatismo, do literalismo, ele realmente produz uma idolatria ao texto. Então, quer dizer, esse exemplo que você deu, Rodrigo, é o exemplo de uma perspectiva fundamentalista. Fundamentalismo é diferente dessa postura mais conservadora. O cara pode ser um conservador... É legal essa sua conceituação aí, cara, essa diferenciação que você faz, porque hoje a gente tem muito problema com isso, né? De, tipo, de misturar os conceitos, né? O cara é conservador, é radical. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Você pode ter posturas conservadoras e que consegue dialogar. O radical não tem diálogo, né? O radical não tem diálogo. E a gente está aqui tentando usar esse conceito não numa esfera política, não falando de ciências políticas aqui, de conservador, liberal, não. Estamos pensando aqui nesse espaço mesmo perspectiva teológica e de trato com o texto bíblico, né? Porque, por exemplo, o cara que é fundamentalista, ele não admite outras possibilidades, né? Outras visões teológicas, né? Ele só admite aquela, né? Esses dias eu estava vendo aqui, anunciando aqui no encontro de pastores aqui da Ordem, que vai falar um cidadão aqui que está dizendo aqui assim, trazendo para nós a reflexão da única visão bíblica, teológica da respeito da criação. Eu falei, rapaz... O cara é... Bom, quando ele terminar de falar, vocês propõem o seguinte, a canonização dele. Ué. Exato. O cara trouxe a única visão possível, teológica, divina. Eu falei, rapaz, o cara recebeu do próprio Deus aquilo ali, entendeu? Tipo... E isso já é exemplo, porque estamos entre 3 batistas aqui, né? Hoje tá todo mundo batista, se bem que a gente é majoritariamente batista, já é um paradoxo com relação ao próprio funcionamento dos batistas, né?
Nunca foi uma denominação que tivesse esse absolutismo com relação às interpretações, né? Pelo contrário. Pelo contrário, sempre esteve aberta a democracia, né? Democraticamente ao diálogo. Uma das coisas mais legais da nossa identidade batista é isso, é essa possibilidade, são as infinitas possibilidades dentro de uma igreja batista. Se você vai numa igreja batista aqui em São Paulo, que se diz inclusive conservadora, e vai numa outra igreja batista no Rio Grande do Sul, elas são completamente diferentes, e são as duas conservadoras, por exemplo, mas que têm tratos diferentes, ritos diferentes, ritos litúrgicos diferentes, e mesmo assim comunicam, dialogam, trabalham o jeito. Umas exercem, por exemplo, se você vai na Igreja Batista do Morumbi, que é uma igreja parceira aqui nossa, por exemplo, você vai ver lá um tipo de culto com algumas práticas litúrgicas diferentes, por exemplo, da Igreja Batista Memorial de São Paulo, ou da Primeira Igreja Batista de São Paulo, que é diferente, por exemplo, da Igreja Batista de Água Viva, que tem outro tipo de... E são igrejas conservadoras, não são igrejas fora desse espectro conservador, né? E as pessoas confundem muito isso também, né? Confundem muito isso, tipo assim, achar que alguém não é conservador porque sai um pouco da esfera da opinião que ela tem sobre aquilo, ela já classifica a pessoa como conservadora, né? Ou liberal. Uma outra coisa também que me veio quando você falava, Rodrigo, em relação à bibliolatria, que é um detalhe da bibliolatria, é que a bibliolatria acredita que Deus, além de se confundir com o texto, é o único lugar onde ou através do qual ele possa falar. Isso. Verdade. A cultura não tem nada a dizer sobre Deus, né? E aqui numa disputa entre tradições pentecostais e mais reformadas, né? As experiências carismáticas não tem nada a dizer. A única forma de Deus falar, o único jeito de Deus falar, o único jeito de ouvir Deus é por intermédio das Escrituras e de uma leitura literalista, etc. Então, quer dizer, uma bibliolatria reduz toda a possibilidade de expressão da divindade ao texto. Isso é uma bibliolatria também. Quer dizer, isso naturalmente produz uma negação da possibilidade do nosso contexto iluminar esse texto. Porque o nosso contexto, o contexto de quem está lendo, o nosso Brasil, etc., de alguma maneira vai ser achatado pelo texto e não ilumina o texto, porque o texto ele quase que é ahistórico para uma bibliolatria. Ele é acessado de uma maneira completamente desconectada de qualquer condicionamento. Então, é quase que uma esfera pura da verdade, da realidade. Então, todos que se aproximam precisam, inclusive, usar métodos que impeçam a qualquer influência de quem está lendo. Entende aqui? Então, assim, essa bibliolatria acaba produzindo um tipo de perspectiva teológica ahistórica. Um argentino, um africano e um japonês vão ler a Bíblia do mesmo jeito, porque ela é uma coisa atemporal, né? Então, não importa de onde você leia. Se você leu certo, vai chegar ao mesmo resultado. Isso não dá certo nem no Brasil, né? Nem nas leituras que a gente faz em lugares diferentes do Brasil. Dentro dessa perspectiva dessa idolatria ao texto, né, como Deus contido dentro do texto, querer resumir Deus dentro do texto e aí tentando fazer um exercício imaginativo, ou nem tão imaginativo assim, vocês acham que alguém com essa postura bibliólatra, lá nos tempos de Jesus, estaria aberto a entender ou aceitar o evangelho? Pensando na Bíblia que estava ali, nos textos que até então eram a Bíblia ali, a Torá, a Bíblia que Jesus tinha. Alguém que era bibliólatra naquele tempo, aceitaria a mensagem de Jesus ou não? Então, eu penso assim, que, tipo, vou dar só uma introdução que ele termina aí. Porque, assim, eu vejo que Jesus, ele prezava por citar, inclusive, todos os discursos que ele fazia com os fariseus, os mestres da lei, ele citava a Torá, citava os profetas, ele mostrava lá. E, às vezes, ele fazia até pior, ele falava que os caras não estavam entendendo, que eles precisavam ir lá estudar para entender, porque eles não estavam entendendo. Né? Tem um momento icônico aí, que é um momento que Jesus está sentado depois de ter chamado Mateus, né, como discípulo, e aí o povo vai lá criticar ele, porque ele está sentado com um publicano, está sentado com um pecador, e Jesus fala assim, vocês precisam ler de novo, eu busco misericórdia e tal, e vocês acham que vocês não entenderam isso, vai lá ler as escrituras. Então, assim, várias vezes ele fez, e ressignifica, né, eu ouvi isso que foi dito,
eu porém vos digo. Então, existe uma, assim, ao meu ver, assim, né, eu vejo que Jesus ele sempre busca usar isso como base para poder ele explicar e trazer, mostrando para a gente que talvez a gente não entendeu direito o que era para ter sido entendido e que a gente precisa ressignificar muita coisa para poder olhar pelos olhos. Acho que Jesus faz exatamente isso, ele traz a hermenêutica dele, né, para a gente olhar pelos olhos dele para o texto. E talvez esse é o exercício que a gente tem que fazer hoje, talvez, olhar para o texto através dos olhos dele, entendeu? Que foi o que os mestres ali na época não conseguiram fazer. A hermenêutica judaica, e é exatamente nesse lugar que o Novo Testamento é produzido, né? Jesus não escreveu nada, né? Os evangelhos escrevem a respeito dele, Paulo fala a respeito dele, né? Então as comunidades cristãs, elas foram acolhendo Jesus e, ao acolherem Jesus, interpretavam a sua tradição com os óculos cristocêntricos. E para que eles fizessem isso, era necessário uma sensibilidade polissêmica. O que isso quer dizer? Os textos da Bíblia hebraica eram lidos de forma mais aberta, né? Você tem os Salmos sendo relidos, eles passando por processos de releitura num discurso como o de Pedro em Atos. Você tem Mateus, o Evangelho de Mateus, olhando para os textos de Isaías a partir da perspectiva de Jesus. Quer dizer, então esses textos não eram textos fechados, não eram vistos como rígidos, literais. Eles eram lidos numa perspectiva muito aberta, né? Inclusive a partir da experiência das comunidades leitoras, né? Se você olha como, se você der uma olhadinha a forma como Paulo interpreta as tradições da Torá, você fica escandalizado. Paulo não sabe fazer exegese, né? Um exemplo clássico é Gálatas, né, em que ele cita Gênesis 12, quando Deus faz a promessa para a descendência de Abraão. Obviamente está falando do povo, né? Só que Paulo chega e diz assim, tá vendo? O texto não está no plural, está no singular, né? Não é os descendentes, é o descendente, ou a descendência. Então isso quer dizer, isso se refere a alguém, a promessa a Jesus. Quer dizer, olha como Paulo pegou e a partir de Cristo abriu, né, o texto de Gênesis, estendeu, alargou, ressignificou, etc. Então, responderia o seguinte: se isso que nós estamos chamando de bibliolatria fosse uma forma de leitura do texto nesses espaços, ou nesses espaços cristãos, nem seria possível interpretar Jesus a partir da Bíblia hebraica como eles fizeram. Então, a bibliolatria, ela acaba fechando o texto. Esse é um ponto. Segundo, o Novo Testamento, ele indica experiências de falas e revelações e ações de Deus para além da Torá. A Torá era importante, mas veja, até o jeito como os discípulos, né, os cristãos de Jerusalém, interpretaram a experiência de Pedro em Atos 15, tem mais a ver com a experiência que Pedro teve do que com a Torá em si. A Torá, inclusive, e os profetas são relidos a partir da experiência de Pedro. Então, a comunidade cristã não conseguiria dar conta de explicar a sua fé se fossem bibliólatras, né? Faz muito sentido esse lance da gente perceber isso, com o texto como essa questão cultural, porque, por exemplo, agora eu tô lembrando daquilo que eu queria falar antes. Porque tem muita coisa, por exemplo. Porque tem muita coisa, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia hoje, escandaliza a gente. A gente lê o texto e a gente fala assim, nossa, mas como que isso é possível? Esse dia eu estava estudando o texto quando Deus manda Saul fazer aquele genocídio lá, matar todo mundo lá do povo lá, que manda matar criança, manda matar gado, manda matar todo mundo. E aí você fala assim, caramba, o que está acontecendo aqui? E aí eu fui conversar com o nosso amigo Lucas, né? E aí ele falou assim, cara, mas é muito doido isso, né? A gente tem os textos bíblicos que a gente fica meio... Aí eu falei, lembra do profeta lá, né? Que as crianças começam a zoar o profeta, a careca do profeta. Grande Eliseu, santo dos carecas. Exato, aí vem... Eu não queria citar o nome para não... Mas eu sei que ele é seu santinho, né? E aí Deus mandou uma ursa dilacerar crianças, né? Porque zoou. E o texto é muito enfático assim nisso. E aí eu falei pra ele, cara, tem textos que escandalizam a gente e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, mas assim, a gente tá fazendo uma leitura aqui bem ocidentalizada, né? E dos tempos agora, século XXI, do texto bíblico. A gente não sabe, por exemplo, o que escandaliza nos outros povos quando eles leem a Bíblia.
Então, às vezes a gente está lendo o texto achando que tipo, isso aqui escandaliza universalmente todas as pessoas. Mas tem coisas pra gente, por exemplo, que escandalizam para nós, mas não escandalizam, por exemplo, um cara na Indonésia lendo a Bíblia. E tem coisas que para ele é escândalo lá e pra gente não é escândalo. Então, essa coisa que E qual é a função desses textos? Por exemplo, quando você citou aí a coisa do Saul, né? Ele tem misericórdia do rei daquela nação e por isso ele é. Então, Deus ainda usa exortado duramente por Samuel. Deus ainda usa o termo misericórdia para poder tentar definir ali o termo. E o Saul achando que ele tinha sido misericordioso e ficou perdido na história com. Mas não, porque você tem que perguntar assim, qual é a função dessa narrativa na teologia aqui, né, deuteronomista, né? Você tem de Josué a 2 Reis, né? Uma teologia da história com traços deuteronomistas, e Saul tem uma função literária nessa história, né? Para além da função histórica, etc., ele tem uma função teológica nesse bloco de textos, né? Por que Saul vai lá conversar com aquela necromante? O pessoal fica sempre me pergunta, eu coloco as perguntas aqui, sempre vem. E aí, o espírito ou não viu o espírito? Era Samuel ou não era? Ele conversou com Samuel, a pergunta está errada. Não é essa pergunta que tem que fazer. A pergunta que tem que fazer é qual a função dessa narrativa de um Saul que de alguma forma representa a Israel do Norte e que vai buscar falar ou ter auxílio para práticas não já vistas. Qual a função disso? O que a teologia do narrador quer propor ao falar da história de Saul? Não é perguntar se Saul conversou ou não com Samuel depois de morto. A mesma coisa a gente aplica aos textos violentos que nós temos na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, né? Vai, mata todo mundo. Quando você lê a história de Jeú, você fica numa crise danada, né? Olha o que eu estou fazendo em nome de Javé, olha o que Javé está fazendo por nós. Aí arranca a cabeça dos descendentes do Rio do Norte e do Sul, bota no meio da cidade. Imagina, arranca a cabeça. Isso aqui que está no nosso corpo. De Game of Thrones. Eu assisti agora o remake lá do Massacre da Serra Elétrica. Cara, então assim, tenta usar a imaginação para esses textos. Então, a pergunta que nós temos que fazer é qual o lugar literário desses textos. Ele tá a serviço de qual compreensão teológica da realidade, qual é a função literário-teológica desse texto, inclusive para que eu consiga entendê-lo melhor e, de certa forma, esse texto fazer sentido para a minha realidade hoje. Quer dizer, esse tipo de olhar seria extremamente complicado para um fundamentalista, porque ele não considera, por exemplo, a Bíblia a partir das suas estratégias literárias. Ele não aceita olhar para o texto bíblico e perguntar pelos gêneros literários que esse texto tem. Então, é idolatria. Alguém em crise, por exemplo, né, Kenneth? Desculpa te interrompendo. Mas alguém, por exemplo, em crise na igreja com esses textos, perguntar para um cara fundamentalista, ele entrar em parafuso, né? Porque ele não vai conseguir... Como é que ele vai decifrar isso? Ele vai dizer simplesmente, não, é porque o povo era pecador, tinha que morrer mesmo. Eu ouvi um desses falando um dia, e não é um ignorante, não. É alguém com uma formação muito boa, que costumava também legitimar com a Bíblia o apartheid, sabe? Ele tem relatos de defender a apartheid, né? Nossa. Dizendo que a apartheid... Né? Na década de 80 e tal, defender tiro na cabecinha. Então, assim, veja, esse tipo de coisa bota uma leitura literalista num beco sem saída. Aí qual que é a saída? É a seguinte, é a afirmação cínica do texto. É uma afirmação cínica, do tipo, Deus tinha que mandar matar mesmo, porque eles eram o pecado deles já estava no nível que matar desse jeito era necessário. Quer dizer, é uma resposta extremamente desonesta e, ao mesmo tempo, cínica e insensível, porque eu posso falar isso se eu não moro, por exemplo, em uma região em que o Estado entra e mata todo mundo para eliminar o mal. Dependendo do lugar que falo, eu nunca vou passar por isso. Agora,
Explica um negócio desse para um contexto como da Ucrânia, da Rússia, explica isso para um contexto em que comunidades que estão nas extremidades são eliminadas supostamente por conta de algum projeto de promoção de uma justiça que não sei de onde vem essa justiça, de proteção de uns e eliminação de outros. Quer dizer, essa mesma coisa... Como que eu prego evangelho, assim? Entende? Então, assim, é uma visão é cínico, né? Porque a pessoa que fala isso não é possível que ela acredite realmente que um Deus ele motiva a dizimação de todo mundo. Tem uma mensagem do mestre aí, o Ariovaldo Ramos, que ele fala, cara, justamente sobre isso, que alguém pergunta para ele sobre Deus, então Deus está realmente no controle de tudo que acontece é obra divina. E aí ele fala assim, isso aí é papo de pastor que prega para milionário na Califórnia, né? Para dizer que é fácil você falar isso para crente que mora em condomínio rico na Califórnia, que o cara nasceu lá porque Deus quis, que ele tá lá porque Deus quer, do jeito que ele quer, a família que ele quer, porque Deus quis assim. Agora você vai falar isso para a criança que nasce no morro, é aliciada pelo tráfico e morre com bala perdida na cabeça aos 10 anos de idade, pregar isso para mães do morro, por exemplo, pregar isso para as crianças que nasceram com as vísceras de fora, porque as mães beberam água contaminada pelas empresas multinacionais que não fizeram o trabalho certo e contaminaram as águas do local. Aí ele vai falando, né? Aí é complicado, a ótica muda, né? Quando você vai falar, por exemplo, Deus quis que você nascesse, que seu filho nascesse assim, Deus quis que você tivesse esse problema na tua casa invadida por traficante, por milícia, e que sua filha fosse estuprada. Então, aí muda o cenário, né? Sim, então quer dizer... Porque se você lê o texto de maneira literalista, fundamentalista, você vai ser obrigado a olhar para esse texto e desconsiderar, por exemplo, as suas estratégias teológicas. Sim. Porque as estratégias teológicas seriam sinais aí de fragilidade do texto. E o texto é muito forte. Para o fundamentalista, o texto é forte demais, né? Ele é intocável, ele é fechado, ele é irredutível, né? O texto é quase divino, esse ponto. O texto é quase encarnação de Deus, né? É como se o texto fosse escrito por psicografia. Quase isso. Eu acho que uma teologia da revelação ajuda a tratar o texto com piedade e maturidade. E é bom dizer isso aqui. Essa leitura bibliólatra não é piedosa. Ela não é piedosa. Como Paulo fala lá em Colossenses, aqueles que eram rigorosos em algumas práticas legais e observações culturais, como não coma aquilo, não beba aquilo. Eles falam, isso parece, né, como sinal de piedade, mas na verdade é carnalidade. Parece ser piedoso, mas não é. Por quê? Porque eu respeito um texto não como ele é, mas assim como eu o idealizo. A Bíblia que eu respeito não é a Bíblia como ela é a Bíblia como eu gostaria que ela fosse. Quer dizer, uma obra sem tensões internas, com uma única voz, que fala coisas que a minha consciência moderna aceita inquestionavelmente, quer dizer, que elimina o paradoxo do próprio texto, que elimina as suas dificuldades, os seus limites, sua humanidade. Então, quer dizer, parece ser um tipo de olhar piedoso, mas não é piedoso esse olhar. Esse olhar é um olhar incrédulo. Entende? É um olhar incrédulo, que quer uma Bíblia que não existe, que quer um texto que não existe. O texto que existe é um texto frágil, com multiplicidade de vozes, com teologias que se contrariam internamente, com uma história tensa de produção, com afirmações que estão profundamente circunscritas ao seu ambiente cultural, com passagens bíblicas que se contrariam, com textos que repetem como uma estratégia literária, com textos com dependências profundas do imaginário do seu tempo, que usa uma língua que não é a nossa e que, por vezes, se equivoca no seu trato sintático. Então, assim, esse é o texto. E esse texto é o texto inspirado por Deus. Quer dizer, então, essa a Bíblia, essa minha Bíblia, essa nossa Bíblia. O Sola Escritura não pode negar isso.
sola escritura, e nunca fez, não negou a leitura que Lutero fazia do texto, não era uma leitura fundamentalista, né? Tanto que ele teve discussões sérias com o texto como de Tiago, né? Com o Apocalipse. Então, assim, essa leitura, essa bibliolatria não é sinônimo de piedade. Essa leitura fundamentalista não é sinal de piedade, de cuidado, de apreço com o texto. É uma traição ao texto bíblico. É uma traição, é querer que eu... Tipo assim, e é um negócio tão estranho, porque o cara não ama a Bíblia como ela é, então ela precisa ser outra coisa. Só que isso é fácil para alguém que tem um poder e que precisa reproduzir isso para garantir o seu lugar. Ele já faz isso com o próprio Deus, né? Ele já faz isso com o próprio Deus. Fazer isso com a Bíblia é só consequência. Aí agora, para um jovem, para quem está chegando na igreja, que sinceramente acredita assim, quando ele sai desse ambiente, dessa bolha e vai para um outro espaço que não tem essa proteção, aí é uma crise, porque ele vai ter duas escolhas. Tipo assim, bom, descobrir que a Bíblia tem essas fragilidades. E é a sua força que garante a inspiração. O que eu faço agora com esse texto que não é mais aquilo que eu imaginava ser? Não tem espaço para tratar o texto como inspirado, mesmo com todas essas dificuldades. Então, resta ali a crise, até que ele consiga encontrar um caminho que lhe garanta a paz, que é muito difícil. Então, assim, eu percebo que esse tipo de aproximação, esse trato raivoso e fundamentalista com o texto é sinal de incredulidade, é sinal de pouca piedade. Quem faz assim não ama a Bíblia, ama uma coisa que está na cabeça dele da Bíblia, é uma idealização, porque a Bíblia tem que ser respeitada, lida, interpretada, amada e aplicada como ela é, não como eu gostaria que ela fosse. Ela é um texto com todos esses problemas que eu disse, e mesmo assim nos submetemos a ele. Eu acho que é esse o caminho. Boa. Dentro dessa caracterização que você fez aí, Kenner, e a gente, porque também você pode interpretar essa tentativa do deputado, da lei, da justificativa dele, óbvio que está inserida no nosso contexto e no contexto religioso idólatra que a gente está inserido hoje. Mas a justificativa é que, assim, eu quero ser zeloso com a Bíblia, eu não quero que essa Bíblia seja usada de maneira, enfim, criminosa, não quero que ela seja alterada, adulterada, seja lá o que isso possa significar, das várias significações. E não é uma motivação 100% ruim, porque nós também, quando lemos a Bíblia, estamos interessados em uma leitura mais fiel possível ao texto original, se é possível ter essa leitura, né? Qual que é a diferença entre esse zelo, esse desejo de que a Bíblia seja respeitada enquanto texto, entendendo ele como um texto literário, como um texto aberto a múltiplas interpretações e a tudo isso que você desenhou, e a bibliolatria? Qual que é a diferença entre o zelo e a bibliolatria? A bibliolatria faz com que o texto seja intocável. A bibliolatria não respeita o texto com essas características que você indicou que seria uma leitura piedosa. A bibliolatria, ela nega os limites históricos, os limites imaginários, ela nega a participação humana nesse processo, ela coloca a Bíblia como o fim último da fé cristã. Esse é o problema. A bibliolatria coloca texto bíblico como o fim último da fé, lugar único de relação com Deus, começo e fim da espiritualidade cristã. Então é um fetiche, é um trato quase que de dependência total do texto, o único lugar possível para que você encontre Deus. Então, isso é bibliolatria. E aí você tem que proteger esse negócio, né? Proteger de maneira violenta, de maneira intolerante, de forma insensível, negando as outras possibilidades. Então, assim, a leitura piedosa considera o texto, como obra histórica, como texto que foi produzido a partir de uma série de condições. E mesmo assim, esse texto é um texto que deve ser respeitado, deve ser lido, deve servir de orientação para a nossa caminhada de fé, etc. A bibliolatria, ela radicaliza isso. Ela fica só com o respeito e esquece as suas questões e condições históricas e humanas. Então, a bibliolatria ela é diferente desse olhar piedoso pela temperatura
do trato com essa afirmação de respeitar a Bíblia. E a bibliolatria acaba sendo prejudicial porque ela, de certa forma, vai apresentar um texto que não existe. Acho que esse é o grande problema. Eu estava lembrando uma das últimas grandes polêmicas aí do ano passado, que foi o atualizar a Bíblia do Ed René, que depois de ter feito N pregações e N não sei o que e tal, ele até fala na defesa dessa, há 30 anos aqui na mesma igreja pregando, mas foi falar de atualizar a Bíblia. A Bíblia foi um rompante bibliólatra da denominação e por exemplo, do clube dos pastores lá que expulsou ele. É um rompante idólatra, bibliólatra, que ecoa, porque assim, e respingou nele. Virou pergunta de concílio agora também, viu? Você acha que tem que atualizar a Bíblia? Aí, cara... Eles perguntam agora. É tão bizarro. E é bizarro. Se eu falar que sim, você já não deixa nem ele entrar. E assim, cara, é bizarro porque assim, nessa série de mensagens do próprio Ed, tem coisas muito mais pesadas que ele fala, por exemplo, em outros capítulos, que não é levado em conta, mas... Mas na verdade, olha só, eu acho que o grande problema que o pessoal entrou em crise com o Ed foi quando ele, ao dar os exemplos sobre atualizar, ele cita na questão da identidade de gênero, a questão da homoafetividade. Ele passa rapidinho sobre isso, né? Tipo assim, até quando vamos usar 2 ou 3 textos para mandar para o inferno, uma coisa assim, isso aí, homossexuais e tal. Porque aqui que é o grande problema. É a moral. Desse pessoal. Aqui está o ponto. Foi por isso que o pessoal ficou tão bestializado, né? Porque é uma expressão de bestialidade esse negócio. É de uma ignorância feia, né? De envergonhar a gente, né? Nós batistas temos agora essa mancha na nossa história. Todas as vezes que nós falamos, nós somos batistas, pertencemos a uma denominação, uma convenção, que expulsou um pastor que há 30 anos prega no mesmo púlpito, de uma das igrejas mais importantes e relevantes do país, porque ele disse que tem que atualizar a Bíblia. E a Bíblia é insuficiente, né? Os caras, na verdade, os caras não entenderam o que ele estava dizendo, só ouviram aquela parte em que ele fala, dá um exemplo, porque ele dá uma série de exemplos. Ele dá exemplo da escravidão, dá exemplo, se não me engano, da violência, porque tem um texto legal que diz que a punição do estuprador, quando uma mulher é violentada e está prometida a nenhum homem, a punição desse estuprador é se casar com ela e não ter a liberdade de divorciar-se. Então, assim, ele foi dando os exemplos. Quem em sã consciência não olharia para esse texto? Alguns são radicais, não, esse texto não é palavra de Deus, esse texto não é inspirado, né? Que eu acho também que não é o caminho, aí vamos ter que fazer uma seleção, qual é, qual não é. Mas, naturalmente, esse texto precisa ser relido, compreendido em seu contexto, atualizado, né? Quer dizer, então, assim, quem em sã consciência, em nome do sistema de hospitalidade, entregaria as suas filhas para serem violentadas no lugar dos seus hóspedes, como acontece em Gênesis 19, de com Ló. Quer dizer, esse texto não faria nenhum sentido para o nosso contexto se ele não passasse por um processo de releitura. Atualizá-lo pelo contrário, valorizar o texto. Esse texto é tão importante para mim, esse texto para mim é um texto inspirado, então eu quero que ele faça sentido para o meu tempo hoje. Eu quero que a minha comunidade de fé leia esse texto e ele tenha alguma coisa a dizer. Para que isso aconteça, eu preciso tornar um texto que é do passado, voz para hoje. Isso é atualizar, Então, quer dizer, essa polêmica, me parece que o grande problema dessa polêmica tem mais a ver com a pitada de... Vai ficar público, deixa o pessoal ouvir, né? Fazer o quê? Uma pitada, uma pitada de inveja, ressentimento. Eu acho. Porque talvez o Ed resolveria esse problema se tivesse convidado alguns desses pastores que estiveram na punição, no julgamento, na inquisição, tivesse convidado-os a pregar uns 3 domingos no seu púlpito, talvez eles não fariam o que fizeram. Certeza. Então, assim, tem um pouco dessa coisa
ao invés do lugar onde o Ed está, da Igreja Batista Água Branca, o que ela significa, e não ser com eles. Então, quer ter um pouco disso. Tem a ver também com o histórico de ruídos que alguns desses pastores tiveram com as falas do Ed, e tem também muito a ver com o contexto, né, político brasileiro. Sim. Entendeu? Não se enganem. Divergências ideológicas partidárias. Tem a ver com isso. Eu fico imaginando se o Ed fosse um defensor público do atual presidente, se estes grupos... Nunca. Entende? Eles não seriam mais... Porque bastaria um pouco de boa vontade. Só. Deixa eu ouvir de novo o Ed aqui, o que está falando aqui. Deixa eu ouvir. Porque eles fazem isso com o presidente, né? Faz isso. O presidente é relido com muita boa vontade, sempre. E com seus pares. Né? Então, quer dizer, é um conjunto de coisas assim. E qualquer pastor desse sabe que todo domingo eles atualizam o texto bíblico. Claro. Eu nem precisaria de pastor, né? Puta uma hipocrisia do caramba. O cara lê aqui, ó, Davi venceu Golias. Amém. Quer dizer, Deus nos ajuda a vencer nossos problemas na vida. Irmão, olha, segunda-feira, seu patrão lá, flamenguista, vai te perturbar, Deus vai te dar vitória. Então, quer dizer, né, de forma sofisticada ou não, eles fazem a mesma coisa. Todo domingo eles fazem isso. Essa questão é muito maior do que o termo atualizado, o termo insuficiente. Né? Quer dizer, a Bíblia não fala de caneta, a Bíblia não fala de luz, de celular, né? A Bíblia não fala de microfone, não fala de armário, não fala de um quarto de livros. A Bíblia não fala sobre isso. Quer dizer, ela é suficiente para falar de todas as coisas que a realidade compõe? Não. Então, tem assuntos da minha realidade que exigem uma aproximação sensível ao texto bíblico, porque esse texto bíblico tem limites, ele não é suficiente nesse, né? Ele traz as respostas que ele está propenso a dar, né? Que ele quer dar, que ele propõe dar. Ele não dá todas as respostas, né? O texto bíblico não trata do sinal vermelho que eu passo ou não passo, ou do boleto que eu posso pagar no dia 15 e vou pagar no dia 20. Ele não entende. Não fala sobre sonegação de imposto. A caixinha de promessa, então, eu não posso mais usar isso? Não, eu acho que sim, né? Não funciona? Dá para usar brincando com seus filhos em casa, mas não leva isso a sério, não. Então, horóscopo gospel. Então, quer dizer, o processo de releitura do texto bíblico é uma prova de que o texto bíblico é importante. Por que eu não faço? Né? Por que eu não faço isso com os textos de Homero? Por que eu não faço isso com os textos de Hesíodo? Mas eu faço com o texto bíblico. Por que eu atualizo as informações dos textos romanos? Por que eu não faço isso? Né? Porque, para a nossa tradição, a palavra de Deus está na Bíblia. Então, ela é tão importante que eu preciso torná-la atual, mesmo sendo um texto do primeiro século, por exemplo, Novo Testamento, ou de séculos anteriores ao Antigo Testamento. Então, alguém que se sente ofendido porque um pastor afirmou que a Bíblia é tão importante que precisa servir para o nosso tempo hoje, esse cara, ou ele não entendeu, ou ele está se fazendo de besta. Eu estou achando que a segunda opção é mais razoável. Claro. Hipocrisia é o nome que dá para esse negócio. Tem muita besta aí, dor de cotovelo. Tá tudo solto. Né? Como diz o nosso amigo pastor lá, o Alexandre, ele vai ter que esses bichos escrotos têm que voltar para os esgotos. É isso que aconteceu alguma coisa aí para voltar. Titãs, né? Os profetas titãs, né? Profetas titãs tem que entrar em ação aí, porque tá demais, cara, tá difícil. Muito bem, agradecemos, Kenner. Obrigado, cara, por ter se disponibilizado, por ter aceitado conversar com a gente aí, gentilmente, compartilhado todo o seu conhecimento. Foi demais mesmo, muito obrigado. Se você quiser deixar suas redes sociais, como o pessoal te acompanha o que você produz, fica à vontade. Muito bem, foi um prazer, Nani, Rodrigo, uma alegria discutir, conversar sobre esse assunto. Se você quiser, né, você que está nos ouvindo aí, quiser continuar a conversar sobre isso, acompanhar mais sobre essas discussões, vai lá no meu Instagram, eu sempre coloco o conteúdo lá no Instagram, Kenner Terra, e tem algumas coisas publicadas,
Se você quiser discutir conversar um pouco mais sobre Apocalipse de João, tem lá no Instagram, na bio, lá um curso sobre Apocalipse de João. Tem livro. Tem algumas obras. Hã? Tem livro, né? Tem livros sobre Apocalipse, sobre literatura pseudepígrafa, hermenêutica pentecostal. Então, assim, de Apocalipse é hermenêutica pentecostal. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, lá no meu Instagram você tem acesso aí. Qual é o seu posicionamento escatológico? Meu posicionamento escatológico? eu acredito que já estamos no fim, né? É isso aí, já vivemos o fim. Meu posicionamento é que se isso aqui não é o fim, puta merda, hein, velho? Onde é que a gente vai parar? Meu posicionamento é que Jesus está atrasado. Caraca. O meu posicionamento é que Jesus já voltou e nós estamos aqui enganados, achando que não estamos no céu. Já estamos no céu, já Nova Jerusalém. Não, isso aqui não pode ser o céu, não. Poxa, pois é. Agora, Keira, deixa eu te perguntar, o terra é sobrenome mesmo, né? Não é uma expressão de pentecostal. Não é uma expressão misteriosa, não. É, terra. Não. É porque o nome é Kenner Roger Casoto Terra. Ah, tá. Aí, para facilitar... Pensei que você tinha adotado um codinome pentecostal. O nome artístico. Kenner Manto. Eu acho que é. Mas você sabe que tem esse negócio, né? Tem um rapaz aqui do Espírito Santo, hoje nem sei com que ele tá mais, ele chamava Júnior Bola de Fogo. Fogo. A Bola de Fogo, né? O cara do funk lá do sonho, Bola de Fogo. Só que esse é o Bola de Fogo pentecostal. Tem outro, tem um conhecido também que é o Júnior Trovão. Quer dizer, os caras são. Caramba. Os caras vão. Criativos. Igual pouca gente sabe, mas Rodrigo Quinta é nome artístico. Claro que ele pregava na quinta, no culto de quinta lá na. Culto de quinta, Rodrigo da Quinta. Eu achei que era o Rodrigo Kim pensando no catedral, assim, na. Nossa, você olha só. Aí ia ser bem pior do que pregar na quinta. Bem, Rodrigo, um beijo no coração e no cérebro brilhante que você tem. Não, valeu. Hoje eu tô como aluno aqui. Obrigado, Hernani, valeu. E Kenner, cara, obrigado. Tem nem palavras, tem nem roupa para agradecer. A sua presença aqui, cara. Eu sou grande admirador aí dos teus estudos acadêmicos, acompanho, sou fã mesmo. E obrigado pela aula que você deu pra gente aqui. E continue dando essas aulas aí via Instagram. Curto demais seu trabalho. E tô aceitando aqui, ó, Hernani, como é que faz, ó? Tô aceitando recebidos os livros aí. Vou deixar claro também que a gente aceita presentes convidados. A gente já não dá R$1. O cara vem até meia-noite com um filho recém-nascido, o cara tá gravando com a gente e ainda vai ficar pedindo, mendigando o livro, Rodrigo. Não, e o cara deixa uma oferta ainda, né? O cara vem ainda oferta, né? O cara paga pra participar do programa que tirou ele da cama. Valeu. Foi um prazer, gente. Foi um prazer. Muito bem. Obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora. Nos sigam nas redes sociais se vocês quiserem. @canal Telescópio. Sigam também a Crentaços. Nossos parceiros aí, @Crentaços. Todo dia 10, um episódio novo. Até mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!